galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Se ainda não é, o que eu acho difícil, será. E você, querido aluno, vai contribuir para isso. Até mesmo porque você não quer o conhecimento só para você. Você não quer apenas o sucesso só para você. Você quer para o teu amigo, quer para o teu companheiro, para a tua companheira. E quando você passa na prova, você vai compartilhar isso para os seus amigos. Você vai falar, pô, estuda no LAC, o LAC é bacana, o LAC é legal, corre para lá que com certeza você vai ser aprovado. Então, eu contribuo com você e você comigo. Então vamos lá, meu companheiro. Hoje a nossa aula é pertinente ao módulo de interpretação e relacionado ao assunto argumentação. Quando a gente fala de interpretação, você já está ligado, porque eu já mencionei isso contigo diversas vezes, nada mais é do que uma redação ao contrário. Então aquilo que você procura, pergunta num texto escrito, na hora de produzir, você responde. Então é o seguinte, quando você faz um módulo de redação, o professor sempre te ensina a produzir os argumentos. No final das contas, a argumentar. Mas e no módulo de interpretação? O que a gente vai fazer com o argumento? Nós vamos identificá-lo. E é o seguinte, a base da argumentação, a base é sempre a conjunção. Nós temos outras possibilidades, outras formas de argumentar. Mas se você está prestando um concurso, você deve sim dominar as conjunções, gravar, porque a base da linha argumentativa é a conjunção. No final das contas, a oposição acaba sendo sempre a base. Eu mostro isso daqui sempre para o meu aluno entender como a mídia, como o político manipula o povo, é sempre em cima da oposição. Porque diante daqueles 16 valores semânticos que nós temos das conjunções, as 5 coordenativas e as 11 subordinativas adverbiais, nós temos ali fatores argumentativos, mas a base é a oposição. E dentro dessa oposição, que é um conjunto, eu tenho a adversativa, que é coordenada, e eu tenho a concessiva, que é subordinada adverbial. Qual é a diferença entre as duas, já que as duas indicam oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Ora, o que isso significa, Sidney? Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Vamos ver como é que funciona na prática. Vou fazer 2 analogias com vocês e hoje eu ainda vou um pouquinho além. Se liga só. Vou fazer uma na base da brincadeira. Imagina você que está em casa, você mulher, solteira, sofrendo, desgostosa da vida. Aí eu, Sidney, digo assim, ó, eu tenho a solução para os teus problemas. Aí você vai falar, o que foi, Sidney? Aí eu digo, eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você, opa, eu quero, hein? Como é que ele é? Aí eu digo assim, ó, ele é feio. Aí você fica desanimada, caramba, Sidney, feio não dá. Mas se liga, ó, vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. Caramba, agora ficou interessante, não ficou interessante? Ah, se eu não sou interesseira, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. É ou não é? Então vamos lá, ó. Olha onde eu coloquei a adversativa. Eu coloquei do lado do rico. Consequentemente, eu enfatizei o rico e minimizei o lado do feio. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia ter dito que ele é rico, mas é feio. Onde eu coloquei a adversativa? Do lado do feio. Então, eu enfatizei o lado do feio e, consequentemente, minimizei o lado de quem? Do rico. Então, não importa que ele é rico, importa que ele é feio. Ele é tão feio, horroroso, que não dá para pegar.
E aí olha a linha argumentativa, olha a intenção de comunicação. Se eu, Sidney, falar para você, mulher que está em casa, que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando em favor do meu amigo. Eu quero que você fique com o meu amigo. Agora, se eu disser que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu não quero que você fique com ele. Estão entendendo? O jornal, a mídia, utiliza isso. Imagina o seguinte, um jornal, ele não pode dizer diretamente se ele é contra ou a favor de um governo, porque ele pode sofrer sanções. Aí o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a língua portuguesa para poder manipular o povo. Porque a maior arma de manipulação é a língua. Aí é o seguinte, o camarada coloca, os juros caíram, mas os preços continuam altos. Caramba, o que vai ficar na nossa mente? Que os preços continuam altos. Aí eu fico puto, porque eu passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar as contas, vou ficar contra o governo, vou votar em ninguém. O jornal conseguiu o que queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai expor os mesmos dois fatos, mas vai fazer uma troca. Vai fazer assim, ó. Os preços continuam altos, mas os juros caíram. Aí o que fica na mente do povo? Que os juros caíram. Diante disso, olha o que acontece. O camarada pensa logo em liquidação, corre para o Guanabara para poder fazer compra. E se eu faço compra, eu fico feliz? Eu fico feliz. Eu esqueço das mazelas sociais? Eu esqueço das mazelas sociais. E eu ainda penso assim, pô, eu estou comprando agora. Na época de fulano de tal, eu não comprava. Então eu fico a favor do governo. É exatamente assim que a mídia manipula o povo. Se eu entendo o processo linguístico, a mídia não me manipula. Eu consigo filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é tendencioso ou não. Agora, se eu não consigo dominar, eu viro massa de manobra. E aí vamos lá, vamos dar continuidade. Sidney, você só utilizou a adversativa. E se eu utilizasse a concessiva? O processo seria o mesmo. Vamos lá, se eu botasse assim, ó, embora seja feio, é rico. Aí é o seguinte, meu companheiro. Embora é concessiva, então minimiza. Se eu minimizo um lado, o que eu faço com o outro? Eu enfatizo. Então, se eu minimizei o lado feio, eu enfatizei o lado rico. Ó, embora seja feio, é rico. E você vai pegar. Agora, imagina o seguinte. Vamos continuar utilizando isso daqui, mas para ir mais além ainda do processo, mais ainda além da argumentação. Se liga só. Eu coloco assim, ó, choveu, mas fui à praia. E na outra eu coloco, fui à praia, mas choveu. Você vai pensar, caramba, ferrou. O Sidney empregou duas conjunções adversativas. É a mesma coisa. Não é, gente. Quando a gente tem uma conjunção, ou uma locução conjuntiva, tanto faz, no final das contas, ela serve de dica para a intenção comunicativa do processo. Quando eu coloco choveu, mas fui à praia, ou então fui à praia, mas choveu, você pensa, são os mesmos fatos. Choveu, e o camarada foi à praia. Mas as duas formas são diferentes. Porque quando eu coloco choveu, mas fui à praia, se liga só. Não importa o fato de estar chovendo. Eu fui à praia. Então aqui, ó, eu enfatizei o fato de ir à praia e minimizei o lado de estar chovendo. Então eu estou feliz, ó. Choveu, mas eu fui à praia. Eu aproveitei. É isso. Agora, quando eu coloco fui à praia, mas choveu, eu enfatizei o lado da chuva e minimizei o fato de ter ido à praia. Então, ó, fui à praia, mas choveu, nem aproveitei. É mais ou menos isso. Então, na primeira sentença, o camarada não se importou com nada, não se importou com a chuva, ele foi à praia e ficou feliz. Na segunda ele foi, mas ficou boladão porque choveu. E ele ficou o quê? Triste. Estão entendendo o processo?
É isso que nós vamos começar a fazer aqui agora. Nós vamos identificar as formas e as possibilidades de argumentação, porque você tem de entender o que é uma dedução, o que é uma indução, o que é um pressuposto, tem de entender tudo isso, tranquilo? Então vamos começar a nossa brincadeira através do nosso estudo dirigido como hábito. Vamos lá, ó. Argumentação. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese, a fim de convencer o interlocutor. Então, tá vendo que o processo de argumentação, no final das contas, é um processo de comunicação, em que o emissor quer convencer o interlocutor. Beleza? Agora, geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois argumentam para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Agora, vamos olhar os métodos de raciocínio. Há duas formas de conduzir a argumentação relacionadas aos métodos de raciocínio. Nós temos a indução e a dedução. Numa você induz, na outra você deduz. Vamos ver como é que isso funciona. Indução. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Olha o exemplo aqui, ó. Anteontem, comi uma laranja verde, azeda. Ontem, comi outra laranja verde, azeda. Hoje, comi mais uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Ontem o camarada comeu uma laranja verde azeda. Anteontem a laranja verde azeda. E hoje a laranja verde azeda. Ele pode concluir que todas as laranjas verdes são o quê? Azedas. Então o camarada parte de uma evidência particular para chegar a uma conclusão mais geral. E isso, de certa forma, é uma indução. E eu posso te induzir também. Imagina o seguinte, eu falo assim contigo, na tua casa tem geladeira? Aí você vai falar, tem. Aí eu vou falar, qual é a cor da tua geladeira? Aí você é branca, beleza. Dentro da tua geladeira tem leite? Tem leite. Qual é a cor do leite? Branco, beleza. Aí eu falo assim, e a vaca bebe o quê? Aí você, leite. É ou não é assim que vai acontecer? Mas a vaca bebe leite? A vaca bebe água. Quem bebe o leite da vaca? É o bezerro. Então se liga só, eu te induzi. Aqui, de certa forma, é um processo de indução. Mas a gente deve tomar cuidado com as induções. Mas vamos dar uma olhada aqui num outro exemplo de indução. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Países árabes aplicam a lei marcial, e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Pesquisas mostram, pois, entre vírgulas, portanto, o camarada está concluindo agora, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Olha como não é um processo de argumentação. O camarada mostra que nos Estados Unidos o negócio não funciona. Mostra que nos países árabes o negócio não funciona. Logo, não funciona em lugar nenhum. Então, não pode funcionar aqui também. Eu até dei uma esmiuçada do processo para você entender melhor. Casos específicos. Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte.
E assim eu estou argumentando para te convencer que você não deve adotar a pena de morte. Tranquilo? Agora, observação. A indução pode levar a uma falsa generalização. E eu devo evitar as generalizações. Num texto, quando eu generalizo, é um erro. E em textos que você está lendo, de vez em quando tem a generalização, e eu tenho de perceber esse erro, porque pode ser uma falsa generalização. E aí se liga. Anteontem vi um político corrupto. Ontem vi outro político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. Eu posso concluir que todos os políticos são corruptos porque eu vi um ontem que era, um hoje que era, um na semana passada que era? Não. Eu posso até pensar que a maioria, a maioria, talvez, mas todos, cuidado com a generalização, tá? Todos, nenhum, sempre, nunca, cuidado, ó. Todos e ninguém, muito cuidado, tá? Dedução. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica, para concluir algo relativo a um caso particular. Exemplo, estrutura do silogismo. Esse é interessantíssimo, ó. Toda planta faz fotossíntese, uma regra geral. As samambaias são plantas, um caso específico. Logo, as samambaias fazem fotossíntese, uma conclusão específica. Porque se liga só, meu companheiro, se toda planta faz fotossíntese e a samambaia é uma planta, eu posso ou não posso concluir que a samambaia faz fotossíntese? Posso, não posso? Então, observa aí o exemplo. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, urgente. Então, observa. Como é que funciona a dedução? Premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com os problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Premissa específica, implícita. São Paulo é uma cidade brasileira. Conclusão específica, a tese. São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa o quê? Melhorar o sistema metroviário. Então aqui a gente tem um exemplo de silogismo. Naquele outro exemplo, que a gente colocou uma falsa generalização, é um exemplo, por exemplo, de sofisma. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com o sofisma porque eu posso ter uma falsa generalização. Tranquilo? Eu posso ter uma falácia, um erro. Agora vamos observar tipos de argumentação que podem aparecer nos determinados e diversos textos. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. Aí nós temos dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, muito comum, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Olha aqui, dados estatísticos. Expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese, porque dá força, é um respaldo científico, e não devem ser inventados. Podem ser aproximados. Como assim? Eu não tenho certeza absoluta daquilo, mas eu tenho uma noção aproximada. Então, não vou dizer com certeza absoluta que é sem eu ter certeza. Tranquilo? Vamos lá. Olha um exemplo. Os investidores já perceberam que a classe C cresceu
quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa. Os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população, que cresce de forma vertiginosa. Ora, se a galera está percebendo que a classe C cresce 20% a mais que as outras, em que tipo de consumidor eu vou investir? No consumidor que está crescendo cada vez mais, com produtos mais baratos, é claro, mas ele vai comprar demasiadamente, porque ele está consumindo. Então eu posso, de certa forma, argumentar. Ó, meu parceiro, ó, classe C está crescendo, então ó, vamos investir nisso daqui. É ou não é um excelente argumento? É um excelente argumento. É melhor eu vender 10 coisas, vamos pensar, 1000 coisas por R$100 ou vender uma única coisa por R$1.500? É melhor vender mais barato e ganhar na quantidade, não é? Pensamento de comerciante. Está aqui. Agora, exemplos. Como é que funciona? Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Podem ser notórios, ou seja, de conhecimento geral, ou hipotéticos. Vou criar uma situação para poder exemplificar, mas não reais e particulares. Como assim? Eu não posso trabalhar um fato meu. Imagina o seguinte, imagina se ao invés de identificar, eu estivesse produzindo. Eu não poderia contar o fato de um vizinho, e sim de uma pessoa notória. Tranquilo? É assim que funciona. Não podem ser estritamente narrativos. Devem servir apenas de base. Um fato para poder mostrar. Olha o exemplo aqui. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade, graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão, para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Então, ele mostra um exemplo que acontece nos Estados Unidos, um exemplo que não está dando certo. E diante disso ele pensa, caramba, para que pensar em pena de morte? Vamos pensar na estrutura social. Vamos investir no cidadão para que ele não venha a cometer crimes, para que ele não tenha essa necessidade. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, relações de causa e consequência. Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Olha só. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, com conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. Gente, na maioria das vezes, quando a gente trabalha uma relação de dois fatos, a gente pode ter uma relação de causa e consequência. E não necessariamente a gente vai ter um conectivo que indica causa e consequência. Agora, nas provas, basicamente é o conectivo da causa e consequência que vai relacionar isso. Então, eu tenho aquelas conjunções causais, causa. E eu tenho de saber se tem causa, obviamente tem consequência. Conectivos que indicam consequência, obviamente terá do outro lado uma causa. Então vamos observar isso daqui. É preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade,
Do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Gente, é uma relação de causa e consequência. Porque é o seguinte, aqui ele argumentou para a gente construir mais escolas e não presídios. Por quê? Porque se eu torno essa criança uma criança instruída, ela vai começar a ter noção das suas ações, que isso tem um reflexo, que isso pode trazer problema. Muitas das vezes a gente critica aquele moleque que está lá cometendo um crime, mas ele nem tem noção da real situação que ele expressa. Ah, sim, a gente está defendendo assim, mentindo mal? Não, não estou defendendo. Há casos e casos, essa é a verdade. Agora, quando o camarada investe na escola, ele está tirando aquele possível cara que estaria no mundo do crime. Sem contar que ele ainda utilizou um argumento interessante, que foi o financeiro, porque você vai gastar muito menos com a criança do que gastaria com um presidiário. Então, se eu invisto na educação, eu não preciso investir num presídio. Ou seja, dou a base, dou a educação, consequentemente, esse camarada não virará um criminoso. É a lei da causa e da consequência. Agora, eu também tenho a relação dos testemunhos de autoridade. Trata-se da fala de pessoas renomadas, de competência notória sobre o tema discutido. Em citações diretas, use aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Não invente citações ou autoridade inexistente. E aí se liga, como eu sempre digo a vocês. Ao produzir, eu faço isso. E para identificar, meu companheiro, se o camarada está fazendo uma citação direta, ele vai utilizar as aspas. Colocou aspas, segundo fulano de tal. Se ele for fazer uma citação implícita, ele vai fazer uma paráfrase. Lembra quando nós estávamos trabalhando a intertextualidade e eu disse a vocês que a intertextualidade em provas se apresentam em paráfrases e paródias? A paráfrase é o dizer o mesmo, é dizer a mesma coisa através de outras palavras. Então você vai perceber, aqui está dialogando com determinado autor, com determinada pessoa, com determinado texto. É assim que funciona. Então o testemunho da autoridade, ele pode ser de forma explícita ou também implícita. E aí vem comigo. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática, utilizando a música em sala de aula. Também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma, a música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Percebe-se então a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. Ou seja, se um camarada renomado de Londres e um camarada renomado do Brasil dizem que a matemática deve ser trabalhada com possibilidades lúdicas, como a música, por exemplo, por que eu não inovar dentro da sala de aula e trazer novos acordes para o ensino da matemática? Se pessoas importantes estão fazendo, por que eu não fazer? E isso é uma forma de argumentar diante de testemunhos de autoridade. Imagina, eu sou professor de língua portuguesa, aí eu tento te ensinar um negócio, aí você, pô Sidney, leva mal não, mas eu estou te vendo hoje pela primeira vez, aí eu vou e digo assim, olha, não sou eu que estou dizendo, Bechara é que diz. Aí você vai lá, opa, se é o Bechara que está dizendo, porque ele tem prestígio, tem notoriedade. É uma autoridade no assunto. Aí você vai falar, pô, se o Bechara está dizendo, aí sim, agora sim. Porque você, ó, assim, tu não tem experiência não, mas o Bechara tem. Aí você vai.
É mais ou menos assim que funciona. Agora, contra-argumento, um processo interessante também, ó. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Então, observa como é que isso funciona num texto. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. No entanto, olha a contra-argumentação, olha uma ideia adversativa que indica a oposição. Se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Então, ó, não dá só para preservar a Amazônia, vamos preservar outros locais também. É uma contra-argumentação, tranquilo? Agora, diante disso, vamos entender como é que funciona a coerência dessas argumentações. Como é que é coerência e argumentação? A coerência textual é um fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. É o seguinte, você sabe que a coesão está relacionada à estrutura e à coerência. Ela está relacionada ao sentido. Então, o que é um texto coerente? É aquele que é entendido. E um texto incoerente é aquele que não é entendido, porque ele não faz o quê? Sentido. Todo texto deve ser coerente, porque todo texto deve ser entendido. Especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. Afinal de contas, se eu estou argumentando, eu tenho de ser entendido, porque eu não quero convencer, eu não quero manipular, de certa forma, aquela pessoa a fazer o que eu quero. Se eu não for entendido, como é que eu vou conseguir? Não tem como. Aí se liga só. Há 4 grandes regras que, se respeitadas, asseguram a coerência ao texto. Aí vem aqui comigo, ó. Regra da repetição, regra da progressão, regra da não contradição e regra da relação. São técnicas que a gente vai poder trabalhar aqui agora. Em outras aulas, eu mostrei outros tipos de técnicas. Como aqui a gente está falando prioritariamente da argumentação e da coerência diante disso, nós vamos trabalhar a regra da repetição, a regra da progressão, a regra da não contradição e a regra da relação. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. Regra da repetição, ou regra da coerência sintática. Ao longo da exposição das ideias, é preciso que as partes do texto se conectem entre si de modo que cada nova informação remeta à antiga. Exemplo, a crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias, tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. Vamos entender. Está vendo isso daqui que está em negrito? É proposital. A crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias. Tendo o índice desses crimes, que crimes? A crescente onda de roubo de obra de arte, aumentado tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia serão utilizados para proteger as telas, já que está aumentando o roubo. Então, de certa forma, o camarada repetiu o que estava acontecendo, mas sem colocar a mesma palavra para não demonstrar uma pobreza de vocabulário. E o texto ficou coeso e coerente. Olha que maravilhoso. Agora, olha a regra da progressão. Ao mesmo tempo em que um texto precisa retomar por meio de mecanismos coesivos,
termos que já haviam sido mencionados, é preciso que haja renovação dos conteúdos, com progressão temática. Olha aqui, a crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias, tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos. Hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. Então, na outra forma, que foi da repetição, nós trabalhamos com o roubo das obras de arte, teve uma retomada do processo, uma repetição, e agora a progressão. A progressão é a ideia continuada diante do processo. Caramba, se está acontecendo muito roubo, vamos proteger através de equipamentos de última geração. É isso que funciona. Agora, a regra da não contradição ou coerência semântica. Um texto coerente não pode contradizer uma informação apresentada por ele anteriormente. Olha o exemplo. Foi com Gil Vicente que nasceu o teatro, em Portugal. As manifestações teatrais anteriores a este autor, de caráter religioso e profano, dirigidas ao povo ou à corte, eram rudimentares. Caramba! Se foi com Gil Vicente que nasceu o teatro, como pode haver manifestações teatrais anteriores a este autor, que é o Gil Vicente? Tô ou não tô me contradizendo com a ideia que eu disse de primeira? Pô, foi então com o Gil Vicente que nasceu o teatro? Bom, então não foi. Se teve alguma manifestação teatral antes dele, não pode ter sido com o Gil Vicente. Tranquilo? Beleza? Então isso é se contradizer. E eu não posso cometer o erro da contradição. Muito comum em leituras e também em textos. Agora, se você não fizer uma leitura atenta, você não percebe isso na prova não, tá? Tem que tomar cuidado, tem que fazer uma leitura atenta. Por isso que tem de ler em voz alta, tem de ler com calma, tem de ler com atenção. Olha a regra da relação. Um texto coerente deve apresentar o que se convencionou chamar de coerência externa, a adequação à realidade de que fala. Não deve, pois, fazer afirmações falsas sobre a realidade. Exemplo: maior país em extensão territorial no mundo, o Brasil deveria se tornar também um gigante econômico. Caramba! O texto, ele deve ser coerente e adequado à realidade de que fala. O Brasil tem uma grande extensão territorial, notório, uma extensão praticamente continental. Mas ele é o maior país em extensão territorial? Não, né, gente? Então, isso é uma mentira. Não tem uma relação com a realidade. E ele não está sendo coerente. Agora, vamos trabalhar aqui, rapidamente, informações implícitas. Como assim implícitas? Vão exigir o conhecimento de mundo do camarada. Não está ali no texto, está implícito. Mas o teu conhecimento de mundo permite saber. Então, olha só. Na construção de argumentação de um texto, há informações que estão explícitas, lidas por referência, e informações que estão implícitas, lidas por inferência. Por isso que o comando de uma questão de interpretação é infere-se que, deduz-se que, interpreta-se que, e por aí vai. As informações implícitas podem ser de dois tipos: pressupostos e subentendidos. Acompanhe comigo, ó. Pressuposto: condição implícita para que a outra afirmação, ó, condição implícita para que outra afirmação seja verdadeira. Está sempre marcado por uma pista
textual específica. Acompanha aqui comigo, ó. Olha o exemplo. Posto. Mário, apesar de jovem, dirige bem. Opa, ó, Mário, apesar de jovem, dirige bem. Pressuposto, jovens dirigem mal. Pista textual, apesar de. Que esse apesar de é uma ideia concessiva. Ó, embora seja jovem, dirige bem. Apesar de ser jovem, dirige bem. Ainda que seja jovem, dirige bem. Então, quando o camarada coloca Mário, apesar de jovem, dirige bem, ele, de certa forma, está mostrando que a maioria dos jovens dirige o quê? Mal. Mas o Mário dirige bem. Então, já deu para perceber, não é? Como é que funciona a relação do pressuposto. Exige o teu conhecimento de mundo. Agora aqui, ó. Olha a outra frase. Maria é a nova namorada de Pedro. Pressuposto. Pedro já teve outra namorada. Ou então, até outras. Pista textual. Outra. Caramba. Quando eu coloco Maria é a nova namorada de Pedro, Maria é a nova namorada de Pedro. Eu vou pensar o seguinte, quando o camarada coloca aqui, ó, nova, ele está me mostrando que teve outra. Então, se é a nova namorada, é porque teve outra. Tranquilo, meu parceiro? Então, é isso. Agora, vamos entender como é que funciona a questão do subentendido. Inferência contextual, percebida não por uma pista no texto, mas pelo conhecimento de mundo e pelo conhecimento prévio do interlocutor. Então, vai além do pressuposto. Porque ali no pressuposto, apesar de eu trabalhar o meu conhecimento de mundo, era algo muito notório. Caramba, os jovens dirigem mal. Né? Ó, Mário, apesar de ser jovem, dirige bem. Então, é um pressuposto que qualquer um é capaz de entender. Existe conhecimento? Existe. Mas qualquer um é capaz de entender a linha de raciocínio. Agora aqui vai bem além. É um subentendido. Então se liga só. Sua monografia está ótima. Não há erros de grafia no seu nome. Caramba, vamos parar para pensar. Será que essa monografia está ótima? Isso aqui foi uma ironia, foi uma sacanagem. Então o camarada bota, a sua monografia está ótima, não há erros de grafia no seu nome. Porra, então só não tem erro no nome do cara. O resto é uma porcaria. Então isso exige o quê? Que você entenda o que está subentendido. Maria ama muito seu marido. Até o abraça no Natal. Caramba, ela não ama tanto assim. Até o abraça no Natal? Pô, se ama muito, tem que abraçar o tempo todo. Quando o camarada coloca até o abraça no Natal, é porque no Natal ela abraça. Mas em outras situações não. Então, isso exige um conhecimento de mundo que vai além. Vai além porque tem de exigir ler bons livros, ver bons filmes, escutar boa música, idade conta, prática, conhecimento empírico, tudo conta. Imagina o seguinte, se o camarada não tiver a noção do que é uma monografia, não tiver a noção de como é que funciona um ambiente acadêmico, não vai entender isso daqui. Se o camarada nunca se relacionou com alguém, também não vai entender isso daqui. Então, para eu entender o subentendido, eu tenho que ter o conhecimento de mundo, um conhecimento prévio, tranquilo? E é assim que funciona. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, meu filho, pare de ficar o tempo todo no Facebook e vá estudar. Pelo menos, pare de ficar vendo besteira na televisão, para de ficar vendo só mulher pelada, coisa e tal, e vá assistir a um telejornal que vai te enriquecer culturalmente. Um programa cultural, por exemplo, TV Cultura tem muito aí, vai assistir a um Arte com Sérgio Brito e vai ampliar o teu conhecimento. Tranquilo, meu companheiro? E para finalizar aí,
Uma dicasinha do House, Dr. House. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Meu companheiro, acompanha aí a aula e se liga na ideia do House. Você vai perder sempre. Ah, eu já perdi, eu dei mole, coisa e tal, fui derrubado. Meu companheiro, a vida inteira é assim. O que define um vencedor não é a derrota, e sim como ele se levanta e continua lutando. Meu parceiro, você não é um derrotado. Só de estar aqui já é a prova de que você é um vencedor. Então é isso, ó. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus. E tchau, tchau. Clique lá.